do Yusuke Murata, que é o mangaka, o criador, né, de One Punch Man, cara, é incrível. Ele faz cada painel no mangá incrível. Eu fico imaginando esse cara vendo, nossa, como é que será que vai ficar aqui essa cena que eu desenho no mangá? Aí ele vê PowerPoint mexendo. Fala galera, beleza? Bans na área com mais um nosso papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o nosso podcast de cultura nerd. Portanto, caiu de paraquedas aqui nesse episódio, independente do canal, dá uma forcinha lá pra gente, vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd aqui. E claro, fica uma super dica pra vocês, visitem o nosso blog, www.banspodnerd.com.br. Portanto, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado de hoje, porque no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber ele, que adora animes e demonstra toda essa sua paixão por essa arte japonesa nas suas redes sociais. Hoje, no nosso papo, eu tenho o prazer de receber o Diego Aires do Nerdzoid. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Vans. Obrigado aí ao pessoal que está assistindo. Primeiramente, aqui me apresentar, acho que você já fez essa introdução aí perfeita. Uhul. E não daria nem para eu disfarçar qual que é o meu gosto. Acho que um pouquinho aqui do cenário já dá para ter uma noção, né? E o meu nome é Diego, eu sou ADM do canal Nerdzoid. E basicamente, assim, a página ela é voltada a essa questão de animes. Para quem acompanha sabe que 80% dos animes é mais a questão ali de animes clássicos, porque afinal, pela carinha vocês já devem imaginar que eu não sou tão novo assim, então o meu gosto é dos animes clássicos, mas também a gente fala desses animes atuais, fazendo essa mescla, né? Boa. Trazendo pro pessoal novo aí, realmente, quem nunca conheceu esses animes clássicos e conhecendo junto com o pessoal novo os animes da atualidade. E você tá fudido então, cara, porque anime clássico é comigo mesmo, eu sou nostálgico pra cacete, né? Nossa, e só pra você ter noção, no episódio passado, passou aqui pelo podcast, o André Santi, o humorista André Santi, e os clássicos dele é, lógico, sem sombra de dúvida, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, já venho empenhado nos animes clássicos, mas antes da gente entrar na sua produção de conteúdo, tem uma pergunta básica que todo início de podcast a gente precisa fazer ao convidado. Que a gente precisa conhecer a sua nerdice. Então a pergunta que eu faço é, o quão nerd você é? Além de animes, curte filme de super-herói, filmes em geral, séries, joga um videogame? Então conta, o quão nerd você é? Conta aí pra gente. Dá pra dizer assim que eu sou praticamente o pacote completo da nerdice. Aê. Questão de super-heróis, filmes eu gosto bastante. Confesso que eu já fui um pouquinho mais entusiasta, assim, a fase do MCU principalmente, assim, não tá me entusiasmando tanto, né, como já foi primeira, segunda fase, onde eu assisti os filmes na estreia, muitos eu assisti na pré-estreia, né, então Capitão América, o Soldado Invernal, Guerra Infinita, Guerra Civil, acabei assistindo todos na pré-estreia mesmo. Não, pré-estreia eu não vou mais não, cara, muito barulho. Nossa, então. Não, pra você ter noção, o Guerra Civil, quando eu fui comprar o ingresso, só tinha a cadeira aonde eu sentei. Não tinha mais lugar nenhum. Então você já imagina como é que tava o clima ali da sala, né? Então, bem lotado. Questão de... Você perguntou também de videogame. Gosto bastante. Não jogo tanto quanto eu gostaria, mas pela questão de tempo mesmo, né? A gente tem as obrigações ali, né? Da vida adulta. Por mais que a gente às vezes não queira. Não quero, não. Não queria também. Não quero, não. Mas a gente tem, né, então, essa questão das obrigações, então acabo não tendo muito tempo, então, normalmente o que eu pego pra jogar ali é bem, eu falo, não, vou focar nesse jogo, porque O que você anda jogando poucos minutos, o último jogo que eu peguei mesmo pra jogar, assim, que eu me envolvi bastante com a história, que eu falei, caramba, esse jogo aqui tá merecendo um tempinho meu aqui de dedicação, foi o Clair Obscur. Cara, eu não consegui comprar essa bagaça ainda. Nossa, que dor no coração. Vale a pena. Assim, história, personagens, o estilo dele, porque assim, parte do pacote de nerdice que é RPG de turno, que é o meu gênero favorito de jogo, então tá lá. Trilha sonora absurda dos últimos, sei lá, 15 anos aí, talvez eu não vou concordar com o que eu vou falar aqui, tá? Mas eu acho que é a melhor.
dos últimos 15 anos. Trilha absurda, uma história muito boa, e aí quando você vê, assim, começa a pesquisar como foi feito, a equipe, uma equipe muito pequena, entregou uma obra de arte. Sim. Tanto que ganhou o jogo do ano, né? Nossa, com Então, acho certeza. que Cara, eu tô vendo que eu isso acho que eu aí vou já ter que comprar dispensa. na Steam esse jogo. Porque comprar no Play, eu tenho Play 5 também, mas acho que eu vou ter que comprar na Steam, cara. Porque tá tudo ainda muito caro. Nem o Black Myth Kong eu joguei ainda também, tá lá na minha lista de desejo. Esse eu não joguei Ah, também, não. Queria muito. eu tô atrasado pra falar que eu não jogo lançamento, é que eu ganhei da minha esposa, cara. Falando, lindinha, beijo pra você. Ela me deu de presente Pragmata, cara. Nossa, é um também que eu tô com vontade de jogar, mas vou até contar uma história um pouco triste aqui, É ótimo o para jogo, você, tá? para o pessoal que tá assistindo. Eu joguei o Claro Obscur, mas eu não tenho Play 5 e não tenho Xbox. Aí vocês vão perguntar, pô, mas Diego, jogou o quê? Computador? Não, também não tenho computador. Ué. Eu joguei pela TV. A TV, a Smart, ela tem um Hum, serviço ali da nuvem da Xbox e eu joguei por lá. Eu fiquei tão na neura de falar, caramba, esse jogo aqui promete. Eu joguei através dela. Claro da que com hora. isso perde um pouquinho ali de rendimento, dos gráficos, Não, mas a minha mas. experiência acho que não desabonou em nada. O jogo é incrível, Cara, incrível. essa questão de gráfico pra mim é relativo porque eu tenho Switch também, amo jogar no Switch. Tem jogos que saiu no Switch e nos outros consoles eu comprei no Switch pela portabilidade. Então, quanto a isso, tranquilo. Mas vem cá, aproveitando, assim, se pegar algumas postagens no nosso Instagram de vários anos aí, eu participei do beta do xCloud aqui no Brasil, fui um dos selecionados. E na época, cara, não tava muito legal o delay ainda, na época de teste. Como que tá hoje? Já que você pegou esse puta lançamento, esse puta jogo, melhor dizendo, pra jogar, como que tá o delay, o lag, famoso lag ainda? Tá Cara, tranquilo? eu não senti nenhuma dificuldade em relação ao lag. O que eu senti dificuldade, mas não foi nem em relação ao serviço, e eu acredito que em relação à procura do jogo, é porque assim, quando eu precisava jogar, você acessava, escolhia o jogo, e como a demanda estava muito alta, então tinha uma fila de espera para você Ai, conseguir jogar aquele jogo. Então isso dificultou um pouquinho. Porque tinha vezes que eu pegava assim, falei, caramba, tá 1 hora de espera. Meu Deus, então eu tinha que calcular uh, já o horário que eu ia jogar, o que eu fazia? Jogava de manhã. Então eu pegava o final de semana, às vezes acordava, porque naturalmente eu já acordo cedo mesmo, aí acessava e entrava direto. Porque o pessoal, os gamers, estão dormindo esse horário, só o louco aqui que tava lá jogando. Então, né? pegava esses horários meio alternativos. Rapaz, mas de manhã não, só se. Vai, já acordei pra jogar assim, mas foi momentos bem pontuais. Mas você é corajoso ainda, mais gente que tem. Corajoso. Você vê É, que eu queria jogar o jogo mesmo. Não nossa, falei cara, brincando, não. ai, mas eu tô louco pra jogar isso, cara. Eu assumo. Olha, tá lá, mas como eu falei, tem vários na fila ainda. Só peguei o Pragmata agora porque, né, eu ganhei. Então, ganhado até injeção na testa. Mas o jogo, É. ó, filezinho. Ele tem uma pegada mais antiga de jogos antigos ali. Ele não fica te enrolando. Tem coisas atuais, como árvore de progressão lá pra você fazer ajuste pra ficar mais forte e tudo, que por sinal não sou muito fã disso, mas tem. Mas ele lembra muito aqueles jogos de tiro antigo. Sabe o que ele me lembrou? Ai, meu Deus. É um da Platinum Games. Vanquish. Não sei se você lembra desse nome. Se não Não, lembrar, dá acho que uma eu nunca cheguei. pesquisada depois. Chama Vanquish. Me lembrou aquilo lá, cara. O Vanquish é um jogo de tiro barra hack and slash. Muito bom e, cara, adorei. Só fica a dica, então. Ah, já É, vou anotar aqui, viu? Já tô já, com a filinha de jogos aqui, você já vai entrar nela já também. joga. Mesmo se você for jogar no. Eu joguei no PC na época, acho que saiu pra. Na época da época do Play 3, do 360. Ah, tem um tempinho, hein? Então, assim, roda. Se for comparar com computadores de hoje, roda em computador tranquilo. Então, fica a Não vou dica falar que porque eu valeu. lembro, senão vou entregar minha idade aqui também, viu? Eu, Falar que eu ga- lembro essas coisas aí, eu não eu garanto pra vou você que eu entregar sou mais muita velho. idade. Garanto. Ah, não sei. Eu... Ga- Garanto pra. Ó, falando aqui, eu já passei dos 40, Ah, não, eu tô chegando lá. Tô, viu? tô bem caminhado pros 40 Não, já. já passei. Ó, tenho saudade dos meus 40. Quem me dera tá chegando nos 40 esse ano, mas não, esse ano aqui, oh, meu Deus. Vamos mudar de assunto que eu já tô me sentindo velho. Eu vou ficar Vamos lá. triste aqui. Ai, ai. E vem cá, de animação, então, de anime atual, o que você tá assistindo? Já que a gente falou aí, você tá seguindo o início da minha pergunta, de anime atual, o que você assiste? Cara, anime atual, um que assim eu tô curtindo bastante, porque eu gosto principalmente da autora.
É o Yomi no Tsugai, Eu que é também. o anime da mesma criadora de Fullmetal O Alchemist, que Alchemist. assim, é um dos meus animes favoritos, então eu só não digo que ele é o meu top um porque existe Yu Yu Hakusho, e esse pra mim ele tá num Olimpo assim, tecnicamente, eu acho que o único anime perfeito, tecnicamente falando, é o Fullmetal Alchemist. Esse eu acho que é o único anime, a única história que eu vejo assim e falo, caramba, disso aqui eu não mudaria nada. Não. Eu acho perfeito ele do início ao fim. E o Yu Yu Hakusho eu acho que tem ali umas questões, né, que poderiam ser diferentes, talvez explorado mais uma coisinha, mas a questão do que ele representa pra mim, assim, ele é meu top 1 disparado. Não, sim, Yu Yu Hakusho pra mim, eu não consigo quantificar, apesar de ter um apego maior por, cadê? Tá aqui, desse lado, não, aqui. Isso aqui, Dragon Na Ball, Dragon Ball. apesar de eu ter um apego, né, meu cenário não deixa mentir, eu tenho uma história com Dragon Ball bem antes de Dragon Ball chegar aqui no Brasil, enfim, eu tenho uma história bacana com Dragon Ball, mas assim, Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, é, e Samurai X, que é o Rurouni Kenshin, que tem até o remake agora. Cara, esses quatro, pra mim, é, eu tenho um apego gigante, gigante, gigante mesmo. É uma pena que, por exemplo, os clássicos, né, a versão clássica do Samurai X e Yu Yu Hakusho, você não encontra atualmente em nenhum streaming oficial. E eu gosto de assistir das maneiras oficiais, que é para incentivar o mercado brasileiro. Então eu tenho esse porém, mas entendo a galera que usa outros meios, viu, galera? Então, cada um de boa. Mas é por isso que eu não consigo assistir, cara. Me dá uma dor no coração, principalmente o Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho tem na Crunchyroll, só que só áudio original Acho que é ou dublado em só. inglês. É isso que eu ia falar. Eu até falei, caramba, eu não sabia que tinha aqui. Quando eu fui ver, falei, putz. Falei, caramba, é que assim, é um que eu consigo assistir porque eu tenho os DVDs, né? Então, por Ah, exemplo, o Yu Yu Hakusho eu tenho. Então ainda eu tenho essa possibilidade de conseguir assistir de uma maneira uhum, oficial, porque assim como você também pensa, pô, vamos incentivar, acho que nada melhor do que, né, tentar, porque querendo ou não, a gente assistindo de forma oficial, a gente incentiva os serviços de streaming de trazer mais sim. conteúdo pra gente mesmo, né? Então acho que isso é interessante. Só que infelizmente esses clássicos assim é muito difícil você conseguir achar. Ah, E eu não sei se você vê aqui no meu cenário, mas essa aham. parte aqui, ó, praticamente é só de Yu Yu Hakusho, os mangás aqui Nossa. embaixo, ó, de Fullmetal. Então assim, são os animes aqui que eles Pra, estão num lugar diferente no meu coração. pra falar que eu não tenho nada assim, eu tenho, não é original, claro, tá aqui no meu computador, com cópia em 300 mil HD externo. Eu tenho o Samurai X clássico. Nossa, Eu tenho bom legendado também, viu? em uma qualidade muito boa, por sinal. E tá aqui, porque eu não tenho no streaming. E eu, como gosto dessa época de samurais, eu gosto da cultura japonesa dessa época. Tudo bem que tem alguns problemas, assim, que é uma época totalmente sem noção, digamos. Mas eu gosto bastante. Então, o Samurai X eu tenho guardadinho aqui, sempre que bate aquela saudade, aquela nostalgia, eu pego para assistir. E puxando para esse lado nostálgico mesmo aqui, tem algo muito interessante que eu vi na sua bio do Instagram, que tá assim, que eu acho que ela resume perfeitamente isso que a gente tá falando aqui, essa nossa essência, né? Você tem uma frase lá muito bacana, é a seguinte, ó. Lembrando de animes clássicos enquanto conhecemos os novos. Eu adorei essa frase. E é através dessa frase que eu faço a pergunta pra você. Quando surgiu essa ideia de mesclar essa parte do Nerdzord, de pegar a coisa clássica e fazer essa ponte com essa geração atual de novos otakus, digamos assim? Cara, basicamente a ideia, ela vem muito do que é o meu gosto particular. Então, por exemplo, Ótimo. eu sou aquele tipo de consumidor de anime, mangá, que eu prezo muito pela minha essência. Então, minha essência são os animes, mangás clássicos, mas eu também não fico somente preso a isso. Eu gosto de conhecer outras obras, porque senão fica tudo muito aquela questão só de nostalgia, sabe? Você fala, caramba, é só questão nostálgica, você acaba deixando de conhecer outras coisas. Então, essa frase foi inspirada exatamente nisso, no meu gosto particular. Tenho um carinho muito especial por animes clássicos e tudo mais, mas nem por isso eu deixo de conhecer os novos.
Até porque na atualidade tem animes assim excelentes. Eu cito um que eu não dava nada. Eu falava, o pessoal exagera demais, né? Que era Frieren. Falei, Tá, nossa, passou tá Full aqui, ó. Metal. Quando falou assim, passou Full Metal, eu falei, não, como assim? É o anime que eu acho perfeito, tá com uma nota maior. Não, isso é loucura, o pessoal tá viajando. Quando eu fui assistir, eu falei, Levou um tapa na cara também ou rapaz. não? Eu levei. Vários. Não, porque assim, no primeiro capítulo, pelo menos eu tive essa impressão. No primeiro capítulo eu já entendi a proposta do anime. Eu falei, nossa, que assim, meu Deus, isso aqui é muito diferente. Claro que às vezes eu acho que é um tipo, uma história que não vai agradar todo mundo. Não Porque vai, ela né? tem uma proposta, assim, na minha concepção, muito bem definida do que ela quer trazer ali. Então talvez ela não agrade todo mundo. Mas eu achei uma história incrível e que é relativamente É recente, né? perfeita, Quando a gente cara. compara com outros. Eu, Perfeito. eu adorei Frieren, cara, porque ele deu esse tapa na cara mesmo de a gente não dar valor às pequenas coisas da vida. Não dá valor às pessoas que passam pela nossa vida. E quando você. E quando passa, você até chega a dar valor, só que não fala, não comenta, não deixa a pessoa saber. Cara, eu assumo aqui, vou ser zoado pra alguma galerinha, ter certeza na minha DM, mas teve alguns episódios lá que caiu um cisco no olho aqui, assim, sabe? Dois, então, viu? Caiu um cisco feio no olho aqui, rapaz. Nossa! E é muito bacana, cara. Dessa leva atual, Frieren, Dandadan, que tá aqui desse lado. Dandadan. Bom também. E é os meus. Tirando o Kimetsu no Yaiba. Opa, tá aqui também, né? O Demon Slayer tá aqui. O Mas, meu tá aqui assim, também, ó. dessa nova leva, cara, é Frieren, Dandadan e Diários de uma Apotecária. Outro, você falou outro também que todo mundo falava é muito bom. Aí eu falei, não tem nada a ver. Eu falei, não vou assistir. Aí deu uma chance. Eu falei, meu, Mao, que protagonista foda. Nossa, eu já contei aqui no podcast algumas vezes, né? Eu tenho um carinho especial por Diários de uma Apotecária, porque depois de 10 anos junto, foi o primeiro anime que eu fiz minha esposa assistir comigo. E ela viciou. Aí, Ela não tinha viciou. como. Ó. Põe, Deu um põe tiro pra você. certo, ó. Porque eu comecei a assistir, já tinha lançado as 2 temporadas. Daí eu coloquei, eu comecei a assistir no quarto, ela tava fazendo as coisinhas dela ali no quarto, comecei pra assistir dela, tô que ela presta atenção, a hora que eu vi ela largada, só assistindo comigo e foi. Engatou uma quinta, enquanto não terminasse, a gente não parou. Agora a gente tá louco pros filmes que vai sair um filme em animação, vai sair um filme em live action, e a gente tá aguardando, então assim, é um carinho especial. Eu ainda vou colocar uma Mao e um Genshin aqui no meu cenário, tá só faltando os dois pra meu cenário ficar completo, porque até Ah, mas você tem tá com um outras cenário coisas. bem legal aí. O, Tava reparando, mas tem uns action aí bem mas, interessantes. Esse da Frieren mesmo, esse aqui tá faltando eu colocar, que não tem espaço pra parar ali, ó. esse é perigoso, hein? Esse Isso aí não assina aqui, meu nome, não, hein? Não põe meu nome, ó, não. esse aqui tem a peninha, vem junto, ó, tá aqui, ó. Esse aqui, né? Então, tem várias coisinhas. Que mais que eu tenho aqui do lado? Tem um livro de Star Wars. Bom, Star Wars você viu aqui pro cenário, que eu também adoro essas coisas nerdísticas, né? Mas voltando ao foco da bagaça aqui, que Vamos lá. nós já tá fugindo do negócio. Ainda falando um pouquinho do seu trabalho, né, como criador de conteúdo sobre animes. Cara, sucesso absoluto aí das suas redes sociais, e um modo especial foi por onde eu te conheci, o Instagram, que passou de 70 mil seguidores. Eu vi os comentários, tem uma galera engajada. Mas, né, a gente até conversou um pouquinho em off aqui. E a galera do YouTube não sente falta sua, não? Porque eu, né, fuçando, fazendo minha lição de casa aqui, eu vi que você tem um canal no YouTube, mas que faz um aninho mais ou menos. Aí que ele tá parado, rapaz. O que aconteceu? Então, na verdade, o início de tudo foi através do YouTube. Ah lá. Lá em 2021, posso estar errando a data, tem grande chance de estar errado, mas se não me engano foi 2021, eu comecei com o YouTube. Então, sabe aquele momento da vida que a gente pensa assim, caramba, será que eu tô fazendo as coisas que eu gosto mesmo? Aí eu pensei, pô, mas eu acho que dá para fazer algo a mais aqui. Que era mais um hobby assim mesmo, né? Eu comecei o canal no YouTube não pensando em, vou monetizar, vou ganhar dinheiro. Eu Uhum. falei, não, vou falar de algo que eu gosto. Tanto que você olha os vídeos, vai muito a encontro disso, né?
da, do conteúdo mesmo, né? Das coisas que eu gosto. E aí comecei com o canal. Aí toda abertura de canal, Instagram, tem aquele processo de Uhum. você conseguir primeiro fazer uma constância nos vídeos, começar a ter público. E eu consegui isso até assim, relativamente, não vou dizer rápido, mas antes do que eu esperava, eu acabei monetizando no YouTube, acho que Ai, com que da menos de hora. um ano Olha. eu consegui monetizar. Só que o que aconteceu em relação ao YouTube? Eu vi que eu não estava tendo muito retorno. Então, assim, as produções eram muito mais trabalhosas, eu já não estava tendo tanto tempo assim, porque só para explicar, voltando um pouquinho, quando eu comecei o Uhum. canal, foi bem no momento onde eu fiquei desempregado. Eu falei assim, vou dedicar um tempo a mais aqui, que afinal agora o que eu mais tenho é tempo, né, na ocasião, vou dedicar à produção dos conteúdos. Então eu tinha tempo para elaborar roteiro, fazer as filmagens, fazer a edição, porque era sempre eu, né, que fazia tudo. Né? Super te entendo. É, a equipe, sabe aquela equipe de um único homem? Então, era isso que acontecia. E aí começou essa questão de eu não ver tanto retorno. E, paralelamente a isso, eu comecei a publicar algumas coisas no Instagram. E eu falei, caramba, o Instagram aqui tem um caminho que eu não tinha explorado. Uhum. Eu comecei a ver, falei, não, o retorno tá legal. Olha, tá chegando parcerias, divulgação, coisa que no YouTube, não que eu não tive, mas a proporção É disso era muito menor. menor, bem menor. Então aí, nesse meio tempo, eu voltei a trabalhar, né? Que não tem nada a ver com o que eu faço aqui. Voltei a trabalhar e aí comecei a focar mais no Instagram. E aí foi quando eu tive esse crescimento. Mais ou menos de uns 2 anos, acho que para cá, teve um crescimento bem legal, porque eu comecei a postar todo dia. Então era todo dia, uma ou duas postagens, uma ou duas postagens. E aí isso teve esse crescimento. Esse bom, Mas né? o que eu digo assim, o YouTube, se você pega uns conteúdos, é o que eu digo, tem conteúdo lá que é bem complexo. Tinha um quadro que eu fazia lá, que era contando a história do personagem como se eu fosse o personagem. Então era meio uma loucura, assim, porque eu montava um texto como se fosse o personagem escrevendo. E, Que da cara, hora. isso dava muito trabalho mesmo. Essa parte de, eu acho que de roteirização, para quem trabalha com YouTube, dá trabalho, porque, né, a galera sabe aqui, que tá nos acompanhando tanto no áudio quanto no vídeo, eu já comentei aqui algumas vezes, né, eu já até fiz uma pausa por causa disso no podcast, porque aqui também sou tudo eu, e consome muito tempo, né. Se fosse só o áudio, conforme lá nos nossos primórdios, estava de boa, era super tranquilo. Agora, a partir do momento que eu fui pro YouTube, cara, que tinha que ser uma coisa mais elaborada, com mais cuidado, nossa, que trampo, cara. Então, eu super te entendo. E eu, no meu caso, tenho o trabalho extra nerdístico, né? Que o trabalho, tem família, da hora que eu venho pro podcast tem as edições, os cortes, as redes sociais e, né, o exército de um homem só, como você mesmo comentou aí, pra tá falando. Então, super te entendo, cara. Mas, assim, ainda puxando no YouTube, eu quero linkar com algo que você falou sobre o Yu Yu Hakusho. Porque eu tava vasculhando lá seu YouTube, cara, tá muito claro, a hora que você olha aquilo lá, que Yu Yu Hakusho é seu queridinho. Então a pergunta que eu te faço, né, levando isso em conta, o que Yu Yu Hakusho tem tão de especial pra ficar imortalizado assim pra você? Cara, eu vou falar especificamente da obra, tá? Poderia falar que foi a época que eu assisti, que é uma época que, assim, eu, eu lembro com muito carinho, ali com meus 8, 9 anos, e tem essa questão da nostalgia, mas falando especificamente da obra, é que eu acho ela muito diferente do que eu assistia nessa época. Porque você já começa ali no início da história. Pô, o protagonista morreu no primeiro capítulo. Eu falei, mas que loucura é essa? Eu assistia Dragon Ball, o Goku batia em todo mundo. Ele não Né? morria. O moleque era. Assistia Cavaleiro. Os principais não morriam. Eles tomavam porrada do Saga, do Shaka, não morria. Esse cara foi atropelado e morreu no primeiro capítulo. Então isso já prendeu minha atenção ali. Falei, caramba, que negócio diferente, né? Uhum. E uma coisa que me prende muito da história é a mensagem que os personagens passam. Eu acho isso assim fantástico. Claro que com o passar do tempo, o Diego lá de 8, 9 anos, talvez ele não tivesse essa percepção de o quão era bacana a mensagem. Mas como eu assisto praticamente o Yu Yu Hakusho
todos os anos eu faço questão de assistir ele novamente. Então, cada vez que eu assisti, eu falava, caramba, eu não percebi isso aqui, cara. Que mensagem incrível. Pô, a questão da amizade. E um personagem que acho que fica muito claro que eu gosto muito é o Kuwabara. Mano, ele começa com um personagem meio pastelão no começo, meio rival do Yusuke, e você fala, mano, esse cara tem um coração absurdo. Bem, É animal, assim, animal. Meu único ponto com o Yu Yu Hakusho é por causa do Quabro, cara. Eu tenho certeza, na minha visão, tá? Ele merecia ter mais espaço. Por exemplo, no último arco do anime, Quabra some praticamente. Eu concordo com você. E é justamente isso que ele falou. Na minha visão, o Quabra é o coração do anime. E sem coração a gente não vive. Então por que fizeram isso com ele no último arco ali, a última temporada, digamos assim, e não deram mais visibilidade pra ele, assim? Porque ele cresceu tanto, teve tanto protagonismo até o Sensui lá, e que colocaram ele que não é ele que ia quebrar a barreira e Diaba 4 lá, e depois no último sumiu, cara. Acho que então meu único ponto pra você, para essa situação do Yu Yu Hakusho é isso. Mas na sua opinião, você consegue entender o porquê que isso ocorreu, já que você tem esse carinho, assistiu tantas vezes, às vezes você tem uma outra interpretação que eu não tenho. O que você acha desse arco final do Kuwabara? Na verdade, assim, eu tenho duas interpretações disso. Uma como fã, olhando só a obra, e olhando somente a obra, ali ficou claro que o nível de poder dele estava muito abaixo do que o torneio do Makai exigia. Porque ali os mais fracos eram demônios ali ranqueasse. E o Quabara, com o poder dele ali, ele chegava a um nível A superior. Então, na questão de poder, até faria sentido. Agora, trazendo uma explicação mesmo, né, lógica ali da obra, por que isso aconteceu, isso ocorreu muito pela questão do próprio autor, que chegou nesse final, ele já não queria mais dar continuidade à obra. Porque a ideia do Yoshihiro Togashi era encerrar Yu Yu Hakusho após o Torneio das Trevas, que é lá o torneio do Toguro. A ideia era ali. Realmente, a história que ele tinha, que ele queria contar a princípio, se encerraria ali. Só que, obviamente, com o sucesso da obra, fez muito sucesso no Japão. Então, a própria editora que fazia a publicação falou, não, a história tem que continuar. E o que eu acho que foi um acerto muito grande, porque a saga ali do capítulo negro, que é a do Sensui, cara, é incrível. O Sensui mesmo é um vilão absurdo, assim. Você olha o desenvolvimento dele, eu acho ele um vilão excelente, muito complexo. E nesse final, principalmente para quem lê o mangá, fica muito claro que o Togashi não estava mais querendo. Porque o Togashi sempre foi conhecido por ser um exímio mangaka, na questão artística, dos quadros. Você olha o final do Yu Yu Hakusho, você fala, caramba, isso aqui ele não terminou. Parece que fica uma ponta em aberto mesmo lá, né? Fica algo... Parece que não termina. Essa é a sensação pra mim. Pelo menos eu assisti Yu Yu Hakusho acho que 3 vezes, né? Em todos os meus mais de 40 anos aí. Eu assisti a primeira vez lá na Manchete. E depois, conforme a gente vai crescendo, assisti mais 2. E em todas as vezes, fica essa impressão assim, parece que não acabou. Parece que você ainda tem um próximo episódio, sabe? Não... E no mangá essa sensação ela é mais evidente. Que eu vou citar alguns exemplos e algumas diferenças aqui entre o mangá e o anime. Uhum. Por exemplo, no torneio do Makai, que é aquele último torneio que o Suki vai lá pro Makai e ele organiza, né? Ele é o grande organizador daquele torneio. A luta principal do Yusuke com o Yomi, que era um dos 3 reis lá do Makai, ela só acontece de fato no anime, porque no mangá ela só é citada. Então, quem pegou o mangá não tem aquela luta. A única coisa que tem de referência, olha, o Yusuke e o Yomi tiveram uma luta de 60 horas consecutivas. Tá, mas cadê a luta? Quem lê o mangá, eu fico pensando nos japoneses lá atrás, coitado, que acompanhava e teve que esperar lançar o anime para ver a luta, porque isso não aconteceu. Rapaz. Outra cena que é muito icônica, que é o final de Yu Yu Hakusho, aquele beijo na praia do Yusuke e da Keiko, só existe no anime. No mangá não tem essa cena.
Ela não existe. Ainda bem que você só viu o anime e não leu o mangá, então. Olha. É isso que eu falo. O anime é assim, é o que eu falo, é o final definitivo. Eu acho que ali o estúdio, com certeza, em parceria com o Togashi, eles complementaram algumas coisas que foram muito interessantes, que agregaram muito, mas ainda assim faltou muita coisa. Nossa, mas assim, que bom que pelo menos a galera, né, que produziu o anime teve essa sacada de fazer esses, vamos chamar assim, de complementos. Esses complementos, porque pra mim faz mais sentido. Assim, então, sou obrigado a concordar com você também, a galera do Japão aí que foi, né, cortado pela metade aí nessa última parte, porque no anime não, no mangá não teve nada disso. Mas, enfim, é bom saber, adoro essas curiosidades. Ainda falando de Yu Yu Hakusho, mas agora na verdade eu quero excluir Yu Yu Hakusho da jogada. É, época de TV Manchete. Você, como produtor de conteúdo, acredito que já tratou do assunto de Manchete. Acredito que você, não sei se pegou a época da Manchete ou não. Peguei. Pegou. Eu peguei, né? Enfim. Então eu lembro do boom de Cavaleiros. E lá tínhamos, né, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, depois Samurai Warriors, né, que é o Samurai Troopers, Shurato. Excluindo aí Super Campeões também, que é o Captain Tsubasa. Sailor Moon. Sailor Moon boa, tá? Então, assim, desse panteão de Manchete, tirando o Yu Yu Hakusho, porque você já falou que, né, tem um carinho especial. Quem você acha que leva coroa? Cavaleiros mesmo? É um clichê Cavaleiros ou algum outro anime merece um reconhecimento maior? Então, em questão de importância, eu acho que Cavaleiros do Zodíaco ele é mais importante do que Yu Yu Hakusho. Porque ele foi, digamos assim, ele abriu a Abriu a porta para porta. que viessem todos os outros depois, né, na posterioridade. E foi, pelo menos que eu tenho lembrança, acho que foi o primeiro anime que eu assisti. Tanto que eu tenho tatuado na minha pele aqui, não sei se dá pra ver, Lá, ó. É o Ayorus, de Ayorus. Sagitário. Não é o meu anime favorito, longe disso, porque a gente sabe que tem algumas questões de roteiro, né? O Kurumada ali não é o mais famoso mangaka pela questão de roteiro, mas de importância, cara, no Brasil é Não, com Cavaleiros do certeza. Zodíaco separado. Agora, tirando Cavaleiros, porque eu acho que fica até uma comparação meio injusta, e tirando o Yu Yu Hakusho, talvez o que eu tenha gostado mais na época, acho que tenha sido Shurato. Ah, Shurato, boa. Shurato, eu lembro que eu assisti na época tudo, daí depois de adulto eu assisti de novo e fui atrás do OVA, né, que que o OVA encerra a animação mesmo, né, que até então nunca tinha assistido. E perfeito, adoro o Shurato, cara, uma pena, particularmente falando, é uma pena que não teve sim, é um anime curto, eu quero dizer, uma pena que é um anime curto, mas eu Ele tinha em torno, adorava. acho que, de 38 capítulos, era uma coisa assim. Eu acho que era bem, bem curtinho mesmo. Mas acho que é mais ou menos isso. Fora, né, os OVAs ou OVAs, como a Isso. galera costuma chamar. Mas é uma pena, cara. E eu já vi um burburinho na internet, mas assim, fontes totalmente duvidosas, que poderia haver um remaster, né? Uma nova versão do Shurato. Você sabe alguma coisa disso? Não, só assim de especulação mesmo. Só que assim, se a gente para para pensar que há uns anos atrás havia essa mesma especulação do Samurai Troopers, né? E teve de fato, foi lançado recentemente, então dá aquela esperança. Fala, caramba, esse aqui também é um rumor e esse ano lançou, então por que não, né? Por que não pode ser verdade de repente daqui a alguns anos e acontecer? Porque é uma Hum. história, e principalmente a mitologia sempre me pegou, porque Cavaleiros era muito, muito nítido isso. A questão de signo, mitologia, até hoje eu só sei o meu signo por conta de Cavaleiros, porque eu nunca. Eu sei que eu sou Sagitário, agora o que isso quer dizer, não sei. Eu sou foda, Salvei hein? a deusa Saga de Atena. Gêmeos. Nossa, é. Meu cavaleiro favorito, inclusive. Foda pra caralho. Nossa, saga é foda. E, não, O mas eu. personagem e o dublador, né? Gilberto Barão, meu Deus do céu, que Gilberto voz. Baroli nossa, ficou marcada, né? Essa voz pesada, aquele tempo, o personagem marcante. E ainda na nostalgia aí, me passou algo aqui pela cabeça, porque, né, a gente tava falando essas coisas de anime clássico, desse carinho que você tem por Yu Yu Hakusho, desse carinho que eu tenho por Dragon Ball e assim por diante.
Vem cá, a gente tá numa época muito boa pra quem gosta de anime. A gente tá falando aqui de Frieren, a gente citou alguns aí, né? Principalmente os shonens, né? É, na sua visão, você acha que daqui, sei lá, 20 anos, esses animes de hoje terão se tornado clássicos também? Lá, sei lá, um Kimetsu no Yaiba, um Chainsaw Man, ó, sei lá, esses shonens de hoje, você acha que vão se tornar clássicos lá no futuro ou não tem o mesmo Eu apego? acredito, eu acredito que sim. Talvez não tenha a mesma força como foi, por exemplo, lá na década de 90, que ficou Cavaleiros, Yu, Yu, Dragon Ball, que até hoje, assim, Ah, na minha opinião, ele é o mais famoso. Todo mundo, se vê o Goku, vai saber que é o Goku. Por furou a mais bolha, que em né? números exatamente, furou a bolha. Por mais que a gente vê números, às vezes o One Piece está ali em primeiro em questão de vendas, Hum. mas eu acho que o que realmente todo mundo vai ver o personagem e saber quem que é Dragon Ball. E desses animes, eu acredito que alguns sim. Por exemplo, o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Cara, a história em si, você pega uma história que eu gosto bastante. Ela não é tão profunda assim, mas tem personagens excelentes. Sim. E o que ajuda muito é a animação. A animação é incrível. Cara, é Eu lindo. digo que a animação de Demon Slayer, ela subiu 2 degraus. Ela subiu realmente, ó, o padrão tá aqui, vamos fazer além. Porque, cara, é impressionante. Você vê tanto do anime, os filmes, que, até falando naquela questão de filme, assistir no cinema os filmes, cara, não tem o que falar, é É perfeito. perfeito mesmo, né? Daí vem um One Punch Man na sua última temporada. Nossa, E o cara, é uma história tão legal. que você me fala dessa animação do One Punch Man? Ah, cara, se eu fosse resumir em uma única palavra, falar assim, o que você acha de uma única palavra? Decepção. Foi decepcionante. Porque assim, eu já li o mangá. Então eu sei que a arte do Yusuke Murata, que é o mangaka, o criador, né, de One Punch Man, cara, é incrível. Ele faz cada painel no mangá incrível. Eu fico imaginando esse cara vendo, nossa, como é que será que vai ficar aqui essa cena que eu desenho no mangá? Aí ele vê PowerPoint mexendo. Cara, essa última É assim, temporada foi difícil. lamentável. Isso foi difícil. Daí eu fico comparando com a primeira, porque antes de assistir a terceira temporada, eu assisti a primeira e a segunda novamente. Eu vim pra lembrar, que faz tantos anos, né? Não lembrava. E, cara, que desgosto, mano. E digo mais, não digo só em termos de animação, né? Digo até em termos de história. É um anime que o Saitama, em teoria, tem que ser o protagonista, mas ele quase não aparece nessa última temporada. Exatamente. Fora que assim, tiveram alguns erros bizarros de confundir gênero do personagem, que no mangá era mulher, e aí os animadores transformaram em homem porque achou que era homem e tinha que ser. Você falou, cara, assim, eu até brinquei com alguns amigos falando, isso foi um desrespeito à obra. Porque, Foi. cara, eu penso assim, olha, se não dá pra fazer, fala, gente, não tem verba, não vamos ter orçamento, não dá pra fazer. Eu já vi que ia dar ruim, que realmente ia ser um desastre, porque antes do lançamento, os animadores já estavam pedindo desculpa pelo resultado. Eu falei, ué, como assim? Você está pedindo desculpa por um negócio que nem estreou? Eu falei, ixi, lá vem bomba. E aí, dito e feito, né? Não, só vem bomba mesmo. Só que assim, a única coisa que eu não concordo com essa história toda é que é o hate que o pessoal fez com os animadores, cara. Eu acho que eles. É o último degrau ali que tinha que mexer, assim, porque não partiu deles isso. Eles fizeram com o que tinha na mão, digamos assim. Exatamente. Você pensa assim, eles são trabalhadores como a gente. Por exemplo, na empresa onde você trabalha, onde eu trabalho, se o meu superior fala, Diego, você vai fazer tal coisa, eu vou seguir pela Exato. questão hierárquica. É normal. E ainda mais quando a gente vê que no Japão tem muito problema disso em questão de reconhecimento dos animadores, principalmente o reconhecimento salarial, os caras trabalham muito e não tem uma remuneração que seria ali digna, por assim dizer, então a gente Uhum. começa a entender o lado deles, ou deveria, né, começar a entender um pouquinho o lado deles também. Não, eu concordo, cara, eu concordo. E isso sabe, me deixou um pouco grilado. Eu vejo todo esse hate da galera na internet com os profissionais, falei, gente, pra que tudo isso, né? Eu acho que não precisava todo isso. Eu entendo a frustração, a raiva toda, só que, meu, direciona pro estúdio, pra empresa, sabe? Que Justamente. não pro.
pro profissional. E aqui agora, a última pergunta que eu te faço desse quadro, né? É, dessa primeira parte aqui do nosso programa, né, Diego, é relacionado à sua comunidade, né? Porque a gente sabe, né? A gente tá falando aqui agora, a comunidade de anime é uma comunidade engajada, é uma comunidade apaixonada e é uma comunidade literalmente enorme, enorme, enorme mesmo, assim. Baseado nesses seus anos aí de redes sociais, principalmente, qual que foi a interação mais maluca que você teve com algum emocionado que comentou ali? Você lembra alguma curiosidade pra você contar pra gente? Lembro algumas, inclusive, porque emocionado sempre vai ter. Acho que quem trabalha assim com questão de internet sabe que ali, assim, não que hoje seja, mas por muitos anos foi meio que uma terra sem lei, né? Então a pessoa às vezes Uhum. aproveitava o comentário para desabafar ali, né? Abrir o coração, só que muitas vezes de uma maneira desrespeitosa, o que aconteceu comigo algumas vezes, né? Né? De repente você postar um conteúdo na questão assim de história, não tanto, porque, por exemplo, eu fazia muito vídeo falando história de personagem, então a história do personagem é a história do personagem, não tá aberta a discussão, é aquilo e ponto final. Então, nunca tive Uhum. problema com isso. Agora, quando era para dar alguma opinião, por exemplo, eu fiz alguns vídeos ranqueando os Cavaleiros de Ouro. Quando eu estava montando esse roteiro, eu falei assim: isso aqui vai dar um Vai, barulho vai. dito e feito. Um barulho na questão de discussão ali de debate que eu achei bem legal. O pessoal falando, não concordo com você, olha, mas não concordo, Diego, porque eu acho que o fulano tinha que estar em cima desse, porque ele teve esse feito, eu Até aí de pensando, boa. caramba, bacana, né? Que legal. Agora tinha alguns comentários um pouco mais assim, falou, você é burro, não, um cara desse tem que morrer. É que eu, particularmente, eu sempre lidei muito bem com isso, assim. A partir do momento que eu comecei a criar os conteúdos, eu já sabia. Eu falei, mano, isso aqui vai ter, assim, e faz parte do negócio. A gente tem que saber encarar. E se de repente do lado de lá não vai vir algo tão educado, da minha parte, tem que vir. Porque eu não controlo a pessoa, mas eu controlo como eu vou lidar com aquilo. E eu Boa. sempre respondi assim de uma maneira respeitosa. Falou, olha, você não concordou por quê? Ah, você é muito burro, tem que morrer. Não, calma, mas o que que você acha, né, que não tá? E muitas vezes, eu não vou dizer 100% não, tá, Bans? Mas uns 80%, essa minha resposta que dava para ele, quando ele retornava, já vinha de outra forma. Nossa, não, é verdade. Aí eu É, cheguei à conclusão que a pessoa queria, às vezes, uma atenção ali, entendeu? né, mas eu concordo. Eu assumo que eu não tenho tanta paciência como você. Eu já apago o comentário e já corto mal pela raiz, assim. Mas eu não tenho toda essa paciência, cara. E olha que o meu aqui é de boa, é tranquilo. Quem comenta ali geralmente é porque já conhece o trabalho do entrevistado. Então é uma galerinha mais tranquila. Mas de vira e mexe aparece algum emocionado, como eu brinquei É, aqui. Algum e até uma emocionado. curiosidade, você falou de apagar. Uma curiosidade, eu nunca apaguei nenhum comentário. Então, se você olhar esse vídeo lá dos Cavaleiros, você vai ver Vou exatamente essas procurar. situações que eu falei, porque tá tudo lá. Vou procurar. Inclusive minhas respostas. Falou, olha, mas né, qual que é o seu ranking? Então, me diz qual que é o que você acha que seria o ranking ideal. Eu meio que tentava reverter. Claro que tinha uns malucos lá que era maluco mesmo, que aí xingava mesmo assim. Eu falei, aqui não dá para continuar, né? Não vou ser Né? desrespeitoso, mas também não tenho por que dar palco pra maluco, né? Né? Não, mas enfim, mas eu vou dar uma olhada assim, gostei, curti. Vou ver se eu dou uma olhadinha lá. Meu querido, tá chegando agora na parte final aqui do programa. E a gente tem uma brincadeirinha final aqui, um quadro chamado Papo Rápido. É o famoso bate-bola, jogo rápido aqui, só que de uma maneira mais zoada. A gente começa tranquila, depois a gente diminui o nível das perguntas. Só temos uma única regra. Não vale pensar para responder. O que vier na cabeça, fala na lata. Fechou? Vamos lá. Então, peraí, deixa eu abrir minha cola, que aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui, gente, botar aqui na telinha do lado, que eu quero olhar pra sua cara, porque eu quero ver o que você vai responder. Aqui, ó, comecinha tranquilo, ó, de boa, tranquilinho, ó. Um estilo musical que você ouve escondido. Hum, Tá pensando? Não pode pensar.
Então, é que eu vou tentar justificar essa resposta. Eu não escuto muita música. Ah, Eu não, vou, então. vou falar uma. Ó, não sei se é estilo musical. Música de anime, abertura de anime. Eu Ah, escuto meio escondido. tá de boa. Não sei se vai ser novidade, mas é que eu não escuto muita música. Não, eu tô tranquilo. Ó, agora, um personagem da cultura pop. Pode ser de anime, mangá, que não virou animação, filme, série, game. Um personagem que não pode faltar no seu churrasco. Yusuke Urameshi. Putz. Marrento mesmo, assim? Bem. Marrento. Bem do jeito que a gente gosta, pra causar. Não, tá certo. Vamos inverter agora. Um personagem, de novo, da cultura pop, que você afogava na privada e dava descarga. Shu Tucker de Full Metal Alchemist. Putz, dessa eu nunca ia imaginar. Rapaz, essa você foi longe. Ai, ai. Bora aqui pra próxima. Um palavrão preferido. Aquele palavrão que você tá no meio da roda de amigo que você solta que você nem percebe. Ah, isso é fácil. Caralho. Caralho é vírgula. Ai, ai, tá certo. Ai, bora aqui pra próxima. Ó. Camiseta velha. Vira pijama ou pano de chão? Pijama, não tenha dúvida. Também. Aqui eu falo que vira pijama depois pano de chão. É o ciclo dela, o ciclo da Né? vida da camiseta velha. Essa aqui eu quero ver. Essa aqui eu quero. Ah. Um anime que os seus amigos curtem, mas você acha mais ou menos. Essa eu peguei, hein? Putz, eu tô tentando pensar algum que eles curtem, porque normalmente os gostos são bem parecidos. Cara, eu vou falar uma polêmica aqui, não é que eu acho mais ou menos, mas não vou me explicar não, vou só jogar a bomba. One Piece. One Piece. Tem a mesma opinião. Não é mais ou menos, mas também não é o que. Eu não Não tem o acho. mesmo entusiasmo que eu gosto bastante, inclusive, ó, aqui, ó, só os mangás de One Piece aqui em cima. Acho uma Super história te muito entendo. boa, mas eu não tenho o mesmo entusiasmo que. Sei que alguns amigos aqui já vão me xingar depois, mas. Bora pra próxima. Nos anos 90, nos anos 90 barra início de 2000, pra ser mais sincero. Casa definitiva pra animes. TV Manchete ou Band Kids? Manchete. Boa, até eu também concordo. Manchete. Uma abertura de anime impossível de pular. Saint Seiya. Cavaleiros do Zodíaco, Pegasus Fantasy. Tem umas difíceis, tem umas que não dá mesmo. Essa não dá, essa é impossível. Isso é um hino, não é nem uma É. abertura, isso transcendeu já. Né? Bora pra próxima. O que dói mais? Pisar numa peça de Lego ou bater o dedinho na quina da cama? Ah, bateu o dedinho, isso aí não tem nem dúvida. Nossa, rapaz, dá até um suador só de pensar. Né? Bora. O que é pior? Sair de casa sem desodorante ou sem bateria no celular? Ah, sem desodorante, né? Tem Porque gente, sem a bateria só eu vou saber. Agora, sem desodorante, todo mundo em volta vai saber, né, que eu tô sem. tem gente que nem liga, hein? Eu conheço pessoa que nem liga, hein? Ai, ai. Bora pra próxima. Mandou print da conversa pra própria pessoa sem querer. O que você faz? Apaga e reza pra pessoa não ver ou reforça que era pra você mesmo, pra você ver a merda que você falou? Ah, já tá na chuva pra se molhar, né? Mandou errado, já mete o louco. Falei, é pra você mesmo. Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos lá pra próxima. A desculpa que você mais dá pra não receber visita em casa. Ah, tem uma que é infalível, né? Dor de barriga, né? Um pouquinho de dor de barriga, acho que não vai dar pra receber e pra sair também. Atenção, amigos do Diego. Prestem atenção nessa frase, viu? Prestem atenção nessa frase. Ó, quem já recebeu essa aí era verdade, tá? Isso aqui é só pelo entretenimento, tá, galera? Mentira, Boa. né? Não. Vou entrar numa polêmica aqui agora. Animes. Dublado ou legendado? Nossa, boa, hein? Dublado. Eu curto também. Eu curto os dois, cara. Tem anime que eu tô É, eu muito gosto dos dois. Tem anime que eu tô muito ansioso pra ver.
E a dublagem não é simultânea, né? Eu vou no legendado, mas depois eu volto e assisto dublado. Eu faço isso. Inclusive, Frieren eu fiz isso aí também. Nossa. Não, anime que eu quero ver, por exemplo, o do Slime lá, do Himaru, como chama, meu Deus? Enfim, é um anime lá. Já saiu a última temporada, acho que é a quarta temporada. Eu tô esperando sair todos os episódios dublados pra começar a assistir. Esse eu quero, porque eu gosto de maratonar. Esse anime eu gosto pra caramba. Bora pra próxima aqui. Vamos entrar em debates, já que eu falei aqui dublado e legendado. Vamos continuar num ou um ou outro. Feijão, por cima ou por debaixo do arroz? Isso aí, pra mim, não tem discussão. Feijão é por cima. Quem fala diferente tá maluco. Não, isso não tem debate. Ai, ai. Vamos lá, de novo. Goku ou Seiya? Goku. Naruto ou Ichigo? Nossa, agora pegou. Mas, com muita dor no coração, Ichigo. Boa. Toguro ou Frieza? Pô, sem pensar, Toguro. Também. Agora, o que sempre dá briga. Biscoito ou bolacha? Ah, bolacha, né? De São Paulo, né? Tem que ser bolacha. Biscoito é só polvilho, só. Todd ou Nescau? Todd. Ah, não, só açúcar, mano. Não. Não, Todd. Tem que ser sabor de infância. Todd é... Não, você falar todinho, beleza, eu concordo. Sabor de infância. Não, Todd, mano. Não. E agora a última. Essa aqui eu deixo você pensar, filosofar, porque é pra você completar a frase. O Diego é? Nossa, complicado, mas vamos lá. Eu diria que um entusiasta desse mundo nerdístico, por assim dizer, e uma pessoa que tenta compartilhar um pouquinho dos gostos pessoais com outras pessoas que curtem também. E, novamente, trazendo aquela questão do respeito, com isso, acho que criando vínculos. Eu acho que seria isso. Acho que um entusiasta do mundo nerdístico que gosta muito de compartilhar isso com os outros. Acho que compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tive desde criança e tentar trazer esse sentimento, assim, claro, da minha maneira, mas trazer para o próximo. Boa, meu querido. E com isso, chegamos ao final aqui do nosso episódio, mas antes dos agradecimentos finais, eu transfiro para você o palco do nosso podcast, a nossa bancada do nosso podcast, câmeras e microfones para você, Diegão. Deixa um recadinho para a galera que ficou até o final do episódio, suas redes sociais, enfim, o que você quiser deixar de recado para a galera que acompanhou você aqui até o final do episódio. Manda aí. Beleza. Primeiramente, agradecer o convite, Bans. Acho que uma conversa muito legal essa que a gente teve. Já tinha acompanhado as suas conversas. Acompanhei uma que você fez com o Nando, que também é um parceiraço e gente boa. Então já conheci o trabalho. Gente fina demais. Então, primeiramente, agradecer esse convite, essa oportunidade. E para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que a gente falou, estender um pouquinho mais essa questão dos animes nostálgicos, dos animes atuais, eu deixo aqui o convite para vocês acessarem tanto o meu canal no YouTube, por mais que esteja parado, mas tem conteúdos bem legais lá. Então, para quem quiser acessar, é o @nerdzoid, tem vídeos bem interessantes lá nessa questão. E acompanhar diretamente a minha página no Instagram, que é o @canalnerdzoid. Então, diariamente vão ter conteúdos lá. Seja postagem de alguma curiosidade, algum memezinho, algum vídeo de trechos desses animes que a gente conversou aqui. Então, se você quiser conhecer ou relembrar, acessa lá a página que isso aí você vai ter diariamente. E brigadão novamente aí, Bans, pelo convite. Imagina, meu querido. Agora eu preciso rasgar a seda aqui. Eu que agradeço. Você é uma simpatia de pessoa. Adorei te conhecer. Conhecer seu lado nerd, pegar suas informações de anime e casou muito com os meus animes clássicos aqui também. Então, enfim, gratidão novamente de ter aceitado bater o papo aqui. Foi muito bacana. Eu falei, se pudesse, a gente ficava horas e horas, 3 horas aqui. Então, gratidão mesmo de ter aceitado o papo, hein? Não, eu que agradeço e precisando, estamos à disposição aí.
Opa, e vou guardar isso, hein? E agora eu também preciso agradecer a você que ficou até o final do episódio, independente da plataforma que você esteja nos ouvindo ou nos vendo. Dá uma forcinha pra gente, se inscreva aí nesse canal que você tá acompanhando. Se inscreva, curta, compartilha, dá uma forcinha pra gente estar continuando a crescer a nossa comunidade. Nos sigam nas nossas redes sociais, que tá aqui embaixo da tela. E claro, visite também o nosso blog www.banspodnerd.com.br. Beleza, galerinha? E com isso, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!